Diziam que ela falava com anjos, mas quando tentou contar o que viu, o céu se calou e o fogo começou a falar por ela. O nome dela era Irmã Beatrice de Arles, uma monja francesa do século XIV. Viveu numa época em que o medo de Deus era mais forte do que o amor por ele. Ninguém sabia ao certo onde nascera. Só se sabia que desde criança ela via coisas que outros não viam. Entrou para o convento ainda menina, com o olhar sempre distante e sereno, como quem já conhecia o que a maioria passava a vida tentando entender. No convento, as freiras diziam que Beatrice era diferente. Enquanto rezavam, ela chorava. Mas não de dor, e sim como quem ouvia vozes que vinham do alto. Uma noite, a abadesa entrou na capela e a encontrou ajoelhada diante do altar, cercada por uma luz que ninguém sabia de onde vinha. O chão, mesmo em pleno inverno, estava coberto por pétalas de rosas. Diziam que Beatrice falava com o arcanjo Miguel e que o anjo lhe mostrava visões do futuro da igreja. E notícia se espalhou rapidamente. Peregrinos, padres e nobres começaram a visitar o convento apenas para ouvir a monja. Ela nunca pedia nada em troca. Dizia apenas: "O céu me mostrou o que os homens não querem ver." Mas a fé, quando mistura inveja, se torna perigosa. Uma das freiras, Irmã Marguerite, passou a espalhar boatos. Dizia que Beatrice sorria sozinha, que falava com o vazio e que dormia pouco, como quem tem pacto com algo sombrio. O bispo local, assustado com os rumores, enviou um inquisidor, Padre Henri de Lorraine. Henri era temido em toda a França, conhecido por arrancar confissões até dos inocentes. Interrogou Beatrice por horas, tentando fazê-la dizer que estava possuída. Mas ela respondeu com calma: "O que vocês chamam de medo, eu chamo de fé." O inquisidor se irritou e a trancou numa cela escura. 3 dias se passaram sem água nem comida. Quando os guardas abriram a porta, Beatrice estava viva, sorrindo. As paredes estavam cobertas por frases em latim escritas com as próprias unhas: "In tenebris lumen nascitur." Nas trevas nasce a luz. Henri ficou furioso. Declarou-a herege. Disse que ela era uma tentação enviada pelo inimigo e ordenou um julgamento público. O Vaticano mandou representantes e o povo se aglomerou na Praça de Avignon. Ninguém sabia se veria um milagre ou uma maldição. Durante o julgamento, Beatrice falou calmamente. Disse ter visto o trono de Deus vazio e um anjo chorando ao lado dele. "Deus partiu", ela afirmou, "porque os homens o prenderam atrás do ouro." O inquisidor gritou, chamando-a de blasfema. Mas o povo silenciou. Muitos sentiram medo, outros sentiram fé. No fim, o veredito foi selado: morte na fogueira. Beatrice apenas abaixou a cabeça e disse: "Que o fogo mostre quem fala por Deus." Na manhã da execução, o céu amanheceu cinza. O vento trazia cheiro de chuva, mas o calor era insuportável. Beatrice caminhava descalça, com um crucifixo de madeira nas mãos. As pessoas olhavam em silêncio. Quando subiu a estaca, olhou para o inquisidor e perguntou: "Você já olhou para o céu, Padre Henri? E o que viu?" Ele não respondeu. Apenas fez o sinal da cruz. As chamas começaram. Mas algo estranho aconteceu. O fogo subia e ela continuava de pé. As cordas que a prendiam se soltaram sozinhas. O vento girava em volta e o fogo, ao invés de vermelho, ficou azul. A multidão recuou. O inquisidor tentou gritar ordens, mas as tochas começaram a apagar uma por uma. Foi então que um clarão caiu do céu, iluminando tudo. Beatrice ergueu a cruz e gritou: "O céu é luz e a luz não queima." Quando a claridade passou, o fogo se extinguiu e o corpo da monja estava lá, intacto. O inquisidor caiu de joelhos. Um segundo depois, o sino da catedral tocou sozinho. O som ecoou por toda a cidade. O corpo de Beatrice foi levado para o convento, mas algo ainda mais estranho aconteceu.
Dias se passaram e ele não se decompôs. O ar no quarto cheirava a flores. As freiras começaram a relatar vozes durante a madrugada, cantos suaves em latim, vindos do altar. O Vaticano mandou selar o caso. Os registros foram queimados, o nome dela apagado dos livros. O inquisidor desapareceu semanas depois, sem deixar rastros. O povo dizia que ele enlouqueceu ao ouvir o sino tocar todas as noites, mesmo após ter sido destruído por um raio. Mas a história sobreviveu. Em vilas e mosteiros ainda se acendem velas azuis em silêncio. E quando o vento sopra quente, há quem diga ouvir uma voz feminina dizendo: In tenebris lumen nascitur. Séculos depois, arqueólogos encontraram um manuscrito escondido nas ruínas da antiga Catedral de Avignon. O texto estava carbonizado, mas uma frase resistiu: Quando o fogo tocar o céu, a verdade será libertada. Ninguém sabe o que ela quis dizer. Alguns acham que Beatrice foi uma santa esquecida, outros acreditam que foi uma profetisa, mas há quem diga que o fogo que tentou matá-la ainda vive, e que em certas noites ele volta a brilhar nas paredes das igrejas antigas. A fé a matou. O fogo tentou apagar o milagre, mas nem o medo da igreja conseguiu destruir o que ela viu, porque às vezes a verdade é tão intensa que o próprio fogo precisa recuar.